Sim, eu estou com meu traje de gala para falar sobre João Fonseca e Carlos Alcaraz. É o mínimo que eu devo fazer, colocar um terno para falar sobre esse jogo espetacular que acontecerá hoje à noite. Enquanto eu tô gravando esse vídeo ainda não tem horário, mas provavelmente você já sabe o horário, porque será o jogo mais importante da carreira do João Fonseca contra o número 1 do mundo, o fenômeno espanhol, Carlos Alcaraz, de 22 anos. E a gente vai fazer aquele pré-jogo completo. E olha, se eu fosse você, eu ficava até o final do vídeo para ver a nota do card do Carlos Alcaraz. A gente faz uma brincadeira aqui nesse canal, a gente sempre coloca uma nota para o adversário do João, segundo alguns critérios, e você vai adorar, ou não, né? A nota do card do Carlos Alcaraz. Então eu estou aqui com o meu terno, tirei o meu terno do armário para gravar esse vídeo. O mínimo que eu mereço é a sua inscrição, né? É o mínimo que eu mereço. Tô gravando o vídeo aqui na noite de quinta-feira, então se inscreva no canal. Aliás, esse terno também vale para os 7.000 inscritos que a gente está prestes a bater. E você pode ser o inscrito número 7.000. Então, se puder também, deixa aquele like, porque esse vídeo é fenomenal, assim como o Carlos Alcaraz e assim como esse grande duelo pela segunda rodada do Miami Open. E a gente vai passar aqui toda a carreira do Alcaraz, as conquistas dele, estilo de jogo e os caminhos para o João ganhar o jogo. Eu vou ter que confessar um negócio. Eu não sei muito bem os caminhos pro João ganhar, mas vamos lá, vamos com tudo. João Fonseca e Carlos Alcaraz, número 39 contra o número 1, primeiro do ranking. Pela primeira vez em jogos oficiais, o João vai enfrentar o número 1 do ranking. E enfrentou o Jannik Sinner na semana passada e deu um show. Foi o adversário mais difícil aí do Sinner no campeonato. E agora vai enfrentar um Alcaraz que tende a ser mais difícil ainda do que foi o Sinner. E a gente colocou aí um favoritismo de 85% pro espanhol. Jogo dessa sexta-feira. Vamos lá, vamos falar quem é Carlos Alcaraz. Se você está chegando agora e não sabe quem é, Carlos Alcaraz é o maior jogador da atualidade no tênis. E se tiver algum torcedor do Sinner aí, inclusive tinha um torcedor italiano que comentava até em italiano, hater do João, né? Saiba, se você estiver nesse vídeo, que o Alcaraz é muito melhor que o Sinner, né? É o melhor jogador da atualidade, número 1 do mundo. Tem 26 títulos ATPs, 7 títulos Grand Slams. O cara, aos 22 anos, já tem 7 títulos Grand Slam, inclusive em todos os pisos. Tem um estilo de jogo muito ofensivo, de ataque, e como seu ponto forte o forehand, mas ele também sabe defender. Na verdade, ele sabe fazer tudo, né? Mas o seu grande destaque é a ofensividade, com certeza. Pontos positivos. Olha, eu confesso que tava difícil de achar ponto negativo, eu coloquei 5 pontos positivos que eu acho que são aí certeiros. Primeiro, forehand brutal. Hoje talvez é o melhor forehand. Acho que talvez não, acho que é o melhor forehand do circuito, porque o forehand dele não é só potência. Ele sabe dar com potência, spin, dar ré, variar, joga uma bola longa. Então assim, é um forehand completo, 100%. Tem um ótimo backhand, super sólido, que evoluiu ainda ao longo dos últimos anos. Então ele é um backhand que também dá muitos winners para ele. Defensivamente muito bom também. Talvez acho que o seu ponto mais forte é a sua movimentação, né? Movimentação de elite, é um dos caras mais rápidos, acho que é o mais rápido. Talvez ao lado do De Minaur aí. É um cara assim extremamente rápido, se posiciona muito bem, corre muito, cobre a quadra inteira, então tem uma movimentação absurda. Assim como a sua variação de jogo, inclusive esse é um dos motivos do Sinner ser freguês do Alcaraz, é porque o Alcaraz varia muito o jogo, ele sabe dar drop shot, sobe a rede, talvez aí hoje em atividade o melhor voleador também do circuito, então ele voleia demais, sabe subir a rede, sabe volear, dá drop shot, joga bola longa, joga bola curta, defende, é um inferno jogar contra esse cara, e ainda por cima, para completar, ainda tem um mental de gelo, nos pontos importantes ele é um dos que melhor se sai. Assim como o Sinner também, que tem um mental de gelo, o Alcaraz é um fenômeno. E como ponto negativo, eu coloquei aí que às vezes ele exagera no risco. Vamos dizer assim que ele #empolgou de vez em quando, né? Tenta fazer algumas jogadas muito difíceis, às vezes ele perde um pouco, ele sai um pouco do eixo ali no jogo, ele dá umas viajadas de vez em quando, né? Só que é óbvio, pro nível dele, a viajada que ele dá é muito curta e rapidamente ele volta ao seu nível, mas é de fato aí um ponto que não é elite do Alcaraz, o resto é tudo elite, não tem muito o que falar. E quando a gente analisa os resultados, é que você vê o que eu tô falando. Últimas 52 semanas ele jogou 79 jogos, ganhou 72. São somente 7 derrotas. Se a gente pegar
Saibro, 22-1, na grama 11-1. No piso duro é onde ele mais perde nas últimas 52 semanas. São 5 derrotas e 39 vitórias. E quando a gente analisa ali top 10, top 20, top 50 e top 100, ele perdeu 3 para top 10 em 22 jogos, perdeu 2 para top 20. Isso aí é na faixa, né? Então, assim, entre top 10 e top 20, ele jogou 14 jogos, ganhou 12. Entre top 20 e top 50, ele jogou 17 jogos, ganhou 16. E entre top 50 e top 100, ele jogou 19 jogos, ganhou 18. Então, os números falam por si só, né? O nível de dificuldade que o João vai enfrentar no jogo de hoje. E aqui eu coloquei um card com as finais dele, só em Grand Slam. Porque se a gente fosse colocar as finais dele em todos os ATPs, não ia dar tempo de fazer o card do vídeo. Então eu coloquei só em Grand Slam, veja só. Primeira final dele em Grand Slam, US Open, agosto de 22. A gente tá em 26. Então com 18 anos, ele disputou essa final aí contra o Ruud e foi campeão. Depois, julho de 23, ele simplesmente ganha do Djokovic na grama de Wimbledon. Seu segundo título de Grand Slam. Em maio de 24, aí seu primeiro título em Roland Garros contra o Zverev. E em julho de 24 ele é campeão novamente de Wimbledon, novamente em cima do Djokovic. Então são aí 4 títulos nessa primeira tela. Na segunda tela, ele vai ser campeão novamente de Roland Garros, bid Roland Garros em cima do Sinner. E aí ele perde a primeira final dele pro Sinner em Wimbledon do ano passado, em junho de 25. Até foi uma surpresa, né? Ele era favorito para esse jogo, o Sinner foi campeão. Depois ele dá o troco no Sinner no US Open e ganha esse ano o Australian Open em cima do Djokovic. Então são 7 títulos de Grand Slam, sendo 2 Roland Garros, 2 o US Open, 2 o Wimbledon e 1 Australian Open. Tá mal o menino, né? Tá sem currículo o meu menino Carlos Alcaraz. E aí, meus amigos? Qualquer nota que eu colocasse aqui abaixo de 100 seria injusto. Porque hoje, qual que é o pior adversário para qualquer jogador no mundo? Carlos Alcaraz. Tem uns que vão falar, é o Sinner. Não é o Sinner, é o Carlos Alcaraz, é o pior adversário para qualquer um. Técnica 10, experiência 10, né? O cara ganhou 7 Grand Slam, vai falar o quê? Momento 10, acabou de ser campeão do Australian Open, né? Por mais que tenha sido eliminado aí na semifinal de Indian Wells, não tenho o que falar. E o matchup 10, por que matchup 10? Porque o estilo de jogo do Alcaraz é muito complicado pro João. Né? A gente já falou que o João ele tem dificuldade com adversários que variam muito o jogo, que dá deixadinha, que joga uma bola alta, que faz o João errar. O João evoluiu demais nas últimas semanas aí, principalmente, e a gente espera que ele faça um grande jogo contra o Alcaraz e que ele consiga bater de frente. Aí você vai me perguntar, tá bom, Said, o que o João Fonseca precisa fazer para ganhar do Alcaraz? Primeiro, precisa estar no melhor dia da sua vida em termos técnicos. Precisa estar com golpes muito potentes, muito fortes, tem que ir para as linhas. Assim como eu falei contra o Sinner, que o João não tinha que ser o João paciência, aqui também não. Tem que ser o João agressivo, sim. Não dá para o João jogar de forma paciente, esperando que vai trocar bola e vai ganhar na troca de bola do Alcaraz. Pode ser que ganhe se o Alcaraz estiver num dia muito ruim. E aí vai o primeiro ponto de esperança para nós o Alcaraz, os jogos que ele foi mal, os torneios que ele foi mal, sempre ele é eliminado cedo do torneio. Quando ele começa a embalar, é muito difícil de ganharem dele. Tanto é que ele tem derrota até em primeira rodada de US Open pro holandês, pro Botic. Então ele tem derrotas em alguns torneios no começo, porque ele ainda tá esquentando, tá pegando a velocidade da quadra, e isso vai ser o primeiro jogo do Alcaraz. Então o João, ele tem que ser letal e ser agressivo. Não adianta querer ser passivo contra o Alcaraz, não adianta querer subir a rede, fazer uma jogada diferente. Ele ele tem que ter 2 pontos para ele ter chance nesse jogo. Primeiro, sacar como ele sacou contra nos últimos jogos. Contra o Marojan, ele sacou muito bem. Tem que colocar mais de 70% do primeiro saque em quadra, porque o Alcaraz é aí melhor devolvedor do mundo da atualidade. Tem que encaixar muito bem o primeiro saque e variar muito o primeiro saque para ganhar muitos pontos no seu saque. Quando for pro segundo saque ali, o Alcaraz vai atacar e tudo mais. Então ele tem que estar com um saque fantástico e tem que estar muito agressivo e muito preciso na sua agressividade. Então ele tem que ir para as linhas, né? É mais ou menos o que o Sinner faz contra o Alcaraz. Só que o Sinner também perde muito do Alcaraz, né? Ele ganha, mas ele também perde. Ele perde mais do que ganha.
Então é um jogo extremamente difícil. Eu acho que para esse jogo tá todo mundo muito satisfeito de ter essa oportunidade de enfrentar o Alcaraz, o próprio João. Então é desfrutar, é ver o nível que ele tá, como ele disse na entrevista, e é curtir esse jogo, né? É um jogo que vai valer demais para a experiência, para a carreira do João, um jogo que vai trazer muitas coisas positivas para ele. Se ele perder, já vai ser uma experiência muito positiva. Se ele ganhar, meu amigo, eu não sei nem como eu vou estar vestido no pós-jogo, porque essa aqui é o máximo da minha roupa de elegância. Então eu não sei nem como eu vou estar no pós-jogo. Quem sabe, né? O esporte é jogado, é na bola, esporte é assim, às vezes nem sempre quem tá em melhor fase ganha do outro, às vezes o cara tá num dia, então vamos torcer, vamos desfrutar e que seja um grande jogo, um grande espetáculo que vai parar Miami. E depois desse vídeo eu preciso pedir, né? Like, hype, pelo amor de Deus, né? Like, hype e inscrição. E ajuda esse canal aqui a explodir junto com o João Fonseca, certo? Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo. Gostaram aqui, ó? Até mais.